Fala aí, pessoal, bom dia, beleza? Vocês se incomodam se eu falar de Ayrton Senna novamente, Imola 94? Bom, eu espero que não. Mas vou dizer por quê, que eu vou voltar ao assunto, e é o terceiro vídeo seguido essa semana sobre Imola 1994. Eu percebi nos comentários, tanto no Twitter quanto no Instagram, postei uma fotinho lá, a única foto que eu fiz, aliás, da pista, né? Aliás, fiz duas. Uma no dia 30, no sábado, dos fundos dos boxes da Sintec, e outra na segunda-feira, no local onde o Senna bateu. Por quê? Porque, gente, em 94 ninguém andava com celular para tirar foto de tudo, câmera digital era um negócio muito caro e tal, enfim. Eu tinha lá uma maquininha que eu nem lembro qual era, que batia aquelas fotos. A gente não tinha essa cultura que já está estabelecida de forma irreversível no mundo de tirar foto de tudo o tempo inteiro. É pena, porque haveria mais registros, né? Seriam registros em profusão. Embora, por conta dessa escassez de material fotográfico, também os registros que sobraram acabam ganhando um certo caráter histórico e tal. Mas enfim, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em várias dessas redes sociais, eu percebi que tem uma enorme massa de leitores, e agora seguidores, como a gente chama, que não sabiam que eu cobria a Fórmula 1 na época que eu estava lá. Alguns perguntaram assim, mas você já escreveu alguma coisa sobre o acidente do Senna, né? Bom, são jovens que não sabem da minha história, ninguém é obrigado a saber, embora seja fácil de descobrir. Se você olhar no meu blog, por exemplo, a minha biografia, o meu currículo, o meu perfil ali do lado direito, na coluna da direita, para quem está vendo esse vídeo no blog, tá aqui, nessa coluna aqui. Se lê, né, se der o trabalho de ler, vai saber que eu, sim, durante 18 anos, de 88 a 2005, cobri Fórmula 1 em loco, como se diz. Eu continuo cobrindo Fórmula 1, é claro, mas a cobertura não se dá mais com as viagens que eu fazia a todas as corridas, pela Folha, pela Jovem Pan depois, e depois pela minha própria empresa, a Warm-Up, depois pela Rádio Bandeirantes. Enfim, eu percebo que muita gente não tinha lido um monte de coisa, que eu escrevi sobre o acidente, sobre a cobertura, sobre aqueles dias. São registros importantes, é claro, acho que de todo mundo que estava lá, principalmente, né, naquele final de semana. Esses registros é bom que não se percam, né? E estão aí, é só procurar. É só procurar. Hoje, gente, é tão fácil procurar as coisas, as pessoas são tão preguiçosas, tá louco, é tão fácil. Né? Agora mesmo um cara que me mandou pelo Twitter assim, isso que eu estava discutindo no bar, ou sei lá com quem, no almoço, com a minha família, se você estava lá em Imola ou não, porque nós vimos você dando entrevista para um programa, para um documentário e tal. Gente do céu, Google, coloca lá que vai encontrar, óbvio que eu estava. Mas não é óbvio porque seja algo de conhecimento geral da nação, mas basta ler as coisas que eu escrevo, basta ouvir as coisas que eu falo, enfim. Me parece meio óbvio, mas enfim, hoje em dia nada é muito óbvio. Então, para fechar essa trilogia, espero, deste ano, porque o ano que vem, esqueçam, vai ser 25 anos, nós teremos os 25 anos da morte do Senna, então é claro que teremos material especial, cobertura especial, blá, 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 eu vou voltar ao assunto, mas isso só daqui a um ano. Então, para fechar essa trilogia, falar sobre os acidentes em si, os dois acidentes. Muita gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Pronto. O que aconteceu tanto com o Ratzenberger quanto com o Senna, que levou à morte dos dois pilotos, né? Vamos começar com a sexta-feira, rapidamente, porque houve um acidente que foi visualmente o mais impressionante de todos, que foi o acidente do Rubinho, no treino de sexta, que não teve nada a ver com quebra, com o tipo de carro, com a mudança de regulamento, nada. O Rubinho estava tentando fazer tempo e na variante baixa ele acelerou mais do que devia, passou por cima da zebra e o carro decolou. E bateu de lado na grade, capotou, o Rubinho desmaiou, foi uma desgraça. Gente, o resgate foi um negócio horrível, ele dentro do carro, os caras tombaram o carro dele com ele dentro.
Enfim, felizmente o Rubinho não sofreu nada de muito sério, foi para o hospital. No sábado estava no autódromo já, né, com a boca meio inchada assim, o braço enfaixado. E no sábado aconteceu a morte do Ratzenberger e no domingo do Senna. No sábado, a morte do Ratzenberger, as causas desse acidente são mais fáceis de determinar. Porque há uma imagem que mostra claramente que um pedaço da asa dianteira dele, do carro da Sintec, se soltou, se desprendeu do carro. Não sei se porque ele tinha pego uma zebra, enfim, as razões para aquilo acontecer não são muito claras, mas o pedaço da asa foi. E ele estava na curva Villeneuve, que é uma curva de altíssima velocidade, ele perdeu a frente do carro. Isso acontece com carros que são dependentes de aerodinâmica, carro que tem asa na frente e atrás. Se você tira a asa da frente, se você tira a pressão aerodinâmica da frente, você praticamente imagina que é como se o bico do carro levantasse e você não tivesse mais contato com o chão, você não conseguisse... Você podia virar o carro, mas a roda não vira. E foi exatamente isso que aconteceu, por isso que ele foi reto e bateu na curva Villeneuve. Ratzenberger morreu na hora? Morreu na hora. Houve tentativa de reanimá-lo na pista, a gente viu, o atendimento foi até longo, não demorado, longo, né? O extraíram do carro, o carro tinha um buraco no cockpit, tinha sangue no capacete, dava para ver. E aí levaram, depois de tentar reanimá-lo na pista, levaram até o centro médico do autódromo, onde eu já estava, e lá eu vi muito claramente, isso, como diz o meu amigo Oswaldo Pascoal, ninguém me contou, eu vi, quando ele saiu às pressas, tiraram ele às pressas de maca do centro médico para colocar naquele helicóptero, aquele mesmo helicóptero do domingo, eu percebi que havia um tubo de soro que estava desconectado do corpo dele, e os caras ainda fazendo massagem cardíaca ali para levá-lo até o helicóptero. Eu não acho que médicos participem de farsas, né, para salvar o pescoço de dirigentes de Fórmula 1. Não. Acho que ele morreu na pista no sentido cerebral, óbvio. Putz, eu acho que não, mas caramba, eu fico com uma pulga atrás da orelha em alguns momentos. Eu fico me perguntando se realmente era necessário fazer massagem cardíaca nele ali na hora que estava indo para o helicóptero. Se ele não foi removido do autódromo para morrer fora do autódromo. Porque, de fato, quando acontece um acidente desse tipo e com óbito, né, a legislação italiana, na época pelo menos, previa que o local, não era uma legislação específica para automobilismo, tá? Que fique bem claro para a corrida, mas quando há uma morte, um óbito por acidente, o local tem de ser interditado, tem de ser fechado, cercado, para que seja feita a perícia, enfim, para que se entenda exatamente o que aconteceu. E havia sim essa possibilidade de, caso o Ratzenberger ter decretado a morte formalmente no autódromo, de a polícia fechar o autódromo para fazer as investigações necessárias, né? Para apurar as causas do acidente e tudo mais. O fato é que o Ratzenberger foi oficialmente dado como morto 8 minutos depois que chegou ao hospital Maggiore, que é mais ou menos o tempo que se leva para você tirar o acidentado, a vítima, de dentro do helicóptero, levar para dentro do hospital, colocar no elevador, levar para o centro de ressuscitação e ir lá ver o que aconteceu. Então, pode ser que ele tenha saído do autódromo com os batimentos cardíacos ainda existentes, graças à massagem cardíaca, a qualquer outro recurso médico, pode ser. Isso nunca saberemos, a não ser que algum médico que o recebeu no centro médico um dia venha a público e fale, não, então, chegou aqui sem coração, sem pulso, sem nada. Agora, do ponto de vista cerebral, sim, ele já não tinha mais atividade e, de novo, isso só dá para ser constatado com um exame, com um eletrocefalograma, e isso só dá para fazer no hospital, não dá para fazer no autódromo. Tudo isso para dizer o seguinte, que existia a possibilidade de a corrida não acontecer, caso a morte dele fosse dada como morte definitiva, eu ia falar uma grande besteira, mas como legalmente ocorrida no autódromo, podia ser que sim. Podia ser também que as autoridades fechassem o autódromo apenas por algumas horas,
você lá onde foi o acidente, mede daqui, mede dali, faz algum tipo de exame, depois de perícia, depois libera o autódromo, não sei. Mas é que muita gente no Brasil fala disso para, sei lá, criminalizar alguém, e os dirigentes da Fórmula 1 que levaram o corpo dele para morrer no hospital, e se não fosse isso, nosso Ayrton não teria morrido. Gente, não dá para saber, não dá para saber. Mas que ele morreu com a batida, morreu. Como o Senna morreu com a batida. Mas isso a gente já falou ontem, creio, né? Os médicos fizeram tudo o que tinham de fazer, seguiram todos os protocolos, o levaram para o helicóptero e para o hospital com o coração funcionando, ainda que graças ali a uma traqueostomia, também a massagem cardíaca e tudo mais. E só quando chegou no hospital que se percebeu, ou se constatou, melhor dizendo, que a atividade cerebral já havia cessado. Bom, agora, falava das causas do acidente. A causa do acidente do Ratzenberger, então, ela foi muito clara. E a causa do acidente do Senna, ela até hoje causa algumas controvérsias e muitas discussões. A tese mais aceita é da quebra da coluna de direção. Deixa eu só explicar para vocês rapidamente. Coluna de direção não é barra de direção, tá? Barra de direção seria isso aqui. Isso aqui, você tem um pneu aqui e um pneu aqui, basicamente um carro de rua, tá? E aqui você tem a coluna da direção. Então você vira o volante aqui e a barra de direção faz isso, né? Eu tô sendo bem tosco na explicação, tá? Porque é óbvio que hoje você tem essa barra com comando de satélites que leva para um lado, leva para o outro e tudo mais. Mas a coluna de direção que leva... O volante está aqui, e aqui você tem a coluna de direção que leva lá, que liga, né, o sistema de direção ao eixo, aos eixos dianteiros, os semi-eixos dianteiros, que fazem com que as rodas virem. A coluna de direção do carro do Senna tinha de fato uma emenda, uma luva. Ela era desse diâmetro, digamos assim, né? E foi feita uma redução, uma ampliação no tamanho e uma emenda com uma luva de metal. Você coloca assim e faz assim. Por que isso foi feito? Porque o Senna gostava de volante grande, ele não gostava desses volantinhos pequenos que hoje tem, ele não se daria muito bem com isso, ou se acostumaria, mas ele gostava de volantes maiores. E no caso do carro da Williams, que tinha o cockpit bastante apertado, ele raspava a mão no cockpit, né? Porque a coluna de direção, a direção estava muito para dentro, muito perto do cockpit. E ele gostava de volante grande. Se ele gostasse de volante pequeno, não teria problema. Então eles tiveram que puxar a coluna, ampliar, aumentar, estender a coluna de direção para que o volante ficasse mais afastado do cockpit e ele pudesse fazer os movimentos sem raspar a mão no cockpit. Fizeram aquela emenda com essa luva, né, que foi usada provavelmente no Brasil, foi usada provavelmente em Aida e foi usada em Imola. A Williams nunca admitiu a quebra daquilo, porque é um procedimento, digamos que corriqueiro, para você fazer em peças que não são submetidas a tanto esforço. O que é muito submetido a esforço, na verdade, acaba sendo aquilo que está em contato com o chão, com o solo. Por isso que a suspensão vive quebrando em carro de corrida. E quando a gente vê as fotos, a gente tem uma foto que a gente vê, já vai ficar longo de novo, vou ser rápido. Tem uma foto que aparece o volante no chão com a coluna, ele mostra que ali quebrou. Quebrou na batida? Quebrou antes? Nunca se chegou a uma grande conclusão disso. Há teses que indicam outras possibilidades do acidente. Para mim, a mais próxima da realidade talvez seja mesmo aquela defendida pelo Damon Hill. Naquele ano a gente teve safety car nessa corrida, né? Safety car na frente do pelotão, e era um Vectra lento, e teve um acidente na largada do Pedro Lamy com o Leto, entrou o safety car e as velocidades eram muito baixas, as temperaturas dos pneus baixaram demais, de todo mundo, e com isso pressão também, a pressão dos pneus baixa demais. Os carros pesados, o Senna saiu para uma parada, estava com um tanque razoavelmente cheio. Imola não era um tapete, Imola tinha suas ondulações, tanto que a gente vê muitas faíscas nessas corridas antigas, lá em Imola isso acontecia muito. Então, o que pode ter acontecido, na opinião do Damon Hill?
A pressão baixou, o carro passou a bater muito no chão, o Senna estava em primeiro, tentou escapar do Schumacher, na hora que fez a tamburello, o carro pode ter batido no chão e erguido, mesmo que ligeiramente, à frente. Você bate da traseira, né, onde tem mais peso e onde está a tração do carro, e bate e levanta, e o carro pode ter guinado para a direita. Tanto que ele freou, isso tem na telemetria e tudo. Pode ter acontecido isso? É possível, é bem possível. Mas aí o Rio também fala outra coisa, ele fala assim, mas mandaram também desligar o meu sistema de direção hidráulica quando teve a relargada, o reinício da prova. A Williams tinha um sistema de direção hidráulica que a direção hidráulica era permitida pelo regulamento, desde que fosse apenas para reduzir o esforço do piloto. Eu também não consigo ver outra função para a direção hidráulica, mas enfim, alguns componentes ou alguns sistemas não eram permitidos, mas esse aparentemente era. E há uma linha também, que me foi passada pelo Emanuele Pirro. Ele foi um dos caras que serviram como consultores para fazer a perícia do acidente. O Pirro me disse uma vez que existia essa suspeita entre alguns dos peritos de que a Williams tinha um sistema de direção hidráulica proibido, que ele pode ter entrado em pane. Quer dizer, você está com o volante leve, imagine o seguinte, você está com o volante... Quem tem carro como direção hidráulica, hoje quase todo mundo sabe, tenta fazer uma curva, né, com o carro ligado, com a direção hidráulica funcionando, e desliga a chave. Você vê como o volante fica pesado, você não consegue fazer a curva, quase. A tendência é até o carro voltar para o outro lado. Aquele sistema pode ter tido uma pane. Então o cara está a 300 por hora, o volante leve, ou seja, ele tem pouco movimento para fazer, e de repente o volante fica duro. Fica duro. A resposta da suspensão é endireitar. Da suspensão, desculpe, do sistema de direção. É endireitar as rodas. E o carro pode ter guinado para a direita? Pode. Agora, a Williams teria de assumir que houve uma pane eletroeletrônica, ou que havia um sistema proibido. Não sei. Então, até hoje é um pouco... Há dúvidas. Eu acho que alguém na Williams sabe o que aconteceu. E se alguém souber, ou é o Patrick Head, ou é o Adrian Newey, ou é o Frank Williams. Eles todos são muito reticentes quando falam do assunto e tal. E bateu. Do jeito que bateu, poderia não ter acontecido nada, como não aconteceu com o Berger antes, como não aconteceu com o Piquet antes, que bateram na tamburello. O Berger pegou fogo o carro inteiro. Mas ali o Senna deu muito azar, porque a roda dianteira direita bateu primeiro, foi ejetada do carro, da barra de suspensão, e a barra de suspensão, que é uma lança, é um negócio assim, às vezes é cilíndrico, hoje são mais achatadinhas, porque são aerodinâmicas, e na ponta você tem quase como se fosse uma chave de fenda para você fixar a roda e tudo mais. E ela veio na direção da cabeça do piloto, né? E pegou bem pela viseira. Isso foi o grande azar, porque se bate um pouco mais para cima, talvez desvie no capacete, né? Mas como cravou pela viseira, inclusive empurrou a cabeça do Senna para trás, e aí houve a fratura na base do crânio e houve esse ferimento da testa, ambos fatais. O que matou primeiro, gente, também é irrelevante, foram ferimentos na cabeça, né? Então é isso, foi exatamente o que aconteceu. Tiraram o Senna do carro, quando tiraram o capacete viram a extensão dos danos, mas os médicos que estão atendendo ele na urgência não têm condições de matar ninguém, né? Morreu, não dá mais. Não. Fizeram o que tinham de fazer para tentar tirá-lo dali com vida, com coração e vida ali. O conceito de vida é pulso e respiração. E fizeram isso, e quando chegou no hospital perceberam que já não dava mais para fazer muita coisa. Então, as causas do acidente mesmo ainda são um pouco nebulosas. O carro foi destruído pela Williams. Isso também é tudo muito nebuloso, porque ele ficou um tempão lá em Imola, numa garagem, embaixo das arquibancadas, dizem. E a perícia, não sei se foi periciado devidamente, não sei.
a Williams, um dia talvez alguém da Williams fale exatamente o que aconteceu, né? O que aconteceu para ter causado aquele acidente e a fatalidade no dia 1º de maio de 94, tá? Bom, gente, chega, né? É isso. Amanhã a gente volta, vamos ver se arrumamos outro assunto, né? Porque esse fim de semana tem estreia do Mundial de Endurance com o Alonso na pista, vai ser muito legal e a gente tem muitos assuntos ainda para conversar. Valeu, gente. 20 minutos, recorde mundial de vídeo. Nunca mais, viu? Prometo. Vitor, prometo, é o último. Mas é que assim, semana da morte do Ayrton Senna a gente sempre fala um pouquinho mais. Tchau.